Oi, gente! Sejam bem-vindos! Talvez a live mais inusitada, que foi super de última hora, mas olha, sejam bem-vindos, o filme já estreou. Vão chegando aí na live, por favor, porque hoje é com ninguém mais, ninguém menos que Dr. Ítalo Marcilli. Então a gente vai falar um pouquinho da psiquiatria e da loucura feminista de um sentido um pouco mais voltado para a área médica. Eu espero que vocês gostem muito dessa live. Por favor, compartilhem 1000 vezes e vão fazendo suas perguntas também, se der tempo. No final, a gente vai respondendo também. Daqui a pouco o Ítalo já tá entrando e eu quero agradecer a todos que depositaram toda a confiança em mim, que sempre estiveram comigo. Quero mandar um beijo aí pro Will Júnior, pra Ana Feraboli, que tá sempre comigo, estão sempre comentando, pro Augusto Camilo, que são seguidores que eu já considero amigos, estão sempre comigo, então quero agradecer muito vocês. Daqui a pouquinho o Ítalo já tá entrando, acabei de falar com ele, então vamos aproveitar aí pra dar bastante coraçãozinho aí. E deixa eu ver aqui. Pronto, o Ítalo já chegou. Conectando, gente, vai dar tudo certo. E aí, como é que você tá? Eu vou ter um bandeirão desse ainda na minha casa, Sara. Eu não tenho que arranjar uma bandeira dessa aí, É bonito, olha aí. Eu sei. Você sabe que eu fui uma vez numa palestra lá em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio. E aí o padre lá que me chamou para dar palestra, ele botou um bandeirão desse na frente da igreja, assim. E um paroquiano, que era um jurista, e tava assim, padre, cuidado, porque alterar a bandeira nacional pode ser imputado como crime, não sei o quê. Ele falou assim, se for crime, pois que me levem preso, porque essa bandeira vai ficar aí. Eu falei, Isso mesmo, gostei. Gostei dele. Esse é mais. Gostei. Um beijo aí, Oi, que diferente conversar contigo assim. Eu tô acostumada a conversar contigo no consultório. Aham, exatamente. E, meu, te agradecer de verdade pela ajuda aí na divulgação do filme e tudo. Tô esperando minhas receitas, tô precisando de receita aí pro meu remédio. Você é médico? Tá cobrando em rede nacional aqui. Então. Ei, poxa. Deixa comigo, Sara, deixa que eu vou te mandar. Muito bom, muito bem. E, gente, pra quem não sabe, porque eu tô cobrando receita, pra quem não sabe, eu até fiz um vídeo, depois vocês estão lá no meu canal, né? A verdade sobre Ítalo Marcilli. O Ítalo foi meu psiquiatra durante 3 anos, quando eu tava lá no Rio de Janeiro. Uhum. Ítalo não tinha nem 10 mil seguidores no Instagram dele. Tinha o consultório dele lá no Rio. E eu fui paciente dele e ele conseguiu me colocar nos eixos. E eu lembro que eu chegava todo mês, às vezes a cada 15 dias lá, chorando, toda triste, toda cagada, na merda. E aí eu parece que eu sinto que eu tive a oportunidade de ver nascer o Ítalo que vocês conhecem hoje, porque acho que um dia ele cansou do meu chororô, ele falou, e eu lembro até hoje que eu falei assim pra ele, tudo que eu queria, doutor Ítalo, era alguém que me colocasse no colo e tirasse todas as minhas dores e resolvesse meu problema. Aí, de repente, ele me olhou com uma cara feia, eu já fiquei toda com medo. Ele falou assim, para de besteira, chega, acabou, chega, não tem... Essa pessoa não existe, essa pessoa não vai vir, e se você não resolver seus problemas, ninguém vai resolver pra você. Para de ser vítima. Olha feminista dentro de você ainda, Sara. Pare de ser vítima. Essa pessoa não existe, para de sonhar com isso. E aquilo me doeu, que eu voltei pra casa assim, toda doída. E uma semana depois, a vida já tava outra coisa. Porque eu acho que eu precisava, como muita pessoa precisa, levar uns tapas no meio da cara, assim, né? Uma terapia de guerrilha para despertar e parar de procurar alguém só para fazer carinho, assim. E a partir daquele dia eu fui colocando a minha vida nos eixos. Então foi muita terapia, foi muito trabalho, terapia e eucaristia. Eu acho que foram as 3 coisas. Trabalho, terapia e eucaristia. A partir daquele momento a vida mudou. E o Ítalo virou esse Ítalo que vocês conhecem, gente. Sara, uma coisa que não acontece só com o movimento feminista. Depois eu queria falar um pouco disso. A gente não tem pauta. Tem pauta para conversa hoje, não, né? Eu fiz umas perguntas
perguntinha aqui Tem? que eu acho que vai ser bem legal, Então tá. mas aí pode ir falando, pode ir falando. Tem uma coisa, Sara, assim, no movimento feminista, eu, de verdade, por temperamento, o pessoal não sabe disso, né? O pessoal acha que eu sou só brigão, não sei o quê, mas uma galera já sabe que não é bem assim que funciona, mas por temperamento eu tendo a tentar ver as coisas por todos os ângulos, entender. De verdade, a gente sabe que a pauta, algumas pautas abstratas do movimento feminista fazem sentido, né? Algumas pautas abstratas do movimento feminista fazem sentido. Agora, acontece no movimento feminista uma coisa que é uma tentação e que acontece, olha, não tem nome, tem um movimento aí que acontece com os homens hoje que não tem nome, tá? Mas que é a mesma coisa, de algum modo, que é tentar encontrar uma ordem externa, esquecendo que, no fato, a gente é tabernáculo de uma ordem interior. Quer dizer, existe uma ordem interior da qual a gente é tabernáculo, que você pode chamar a gente pode chamar de graça, a gente pode chamar de Espírito Santo, a gente pode chamar de lei natural, a gente pode chamar, sei lá, de princípio de ouro, né? Existe uma ordem interior que, se essa ordem ela não é o objeto mesmo de qualquer ação, ou de qualquer conduta, ou de uma ascese, ou de uma busca cotidiana para a gente encontrar, não vai ter palavrório de fora, não vai ter movimento externo, seja religioso, hein? Seja ideológico, que vai conseguir dar para a gente um princípio de dignidade, de decência e, no final das contas, de felicidade. Né? Quer dizer, existe um movimento aí que é esse movimento do pessoal que os homens têm que empreender, ficar rico, não sei o que, ganhar dinheiro, economizar, ganhar 1 milhão, meu filho. Isso é uma bobajada sem fim. É uma bobajada sem fim, no sentido de que, olha, se a tua ação ela não se dirige a tentar encontrar uma ordem interior e dentro de você ser um tabernáculo assim que consiga receber um princípio de ordem, você, bicho, qualquer palavra de fora, livre-se do patriarcado, rapaz, isso não faz mais mínimo sentido. Então, fique milionário, isso não faz mais mínimo sentido. Isso é um princípio de confusão sem fim, né, Sara? E isso desorganiza muito as pessoas. As pessoas se perdem pra cacete. Essa que é a questão. Muito. É óbvio, eu acho que isso que você está falando, Ítalo, me leva até a primeira perguntinha que eu preparei umas perguntas da hora, assim, né? E polêmicas, porque afinal de contas eu sou a Sarah Winter, né? Então. Eu tenho as perguntas, tá? Eu vi teu filme, tá? Você viu já? Já, óbvio que eu já vi. Eu sou amigo da diretora, pô, do filme. Você acha que ela me passou a senha do filme? Eu vi o filme antes da versão. Eu vi antes da versão final. Fala pro pessoal o que você achou. Então, eu vi a versão do diretor, eu não vi a versão final, e a versão do diretor já estava excelente. Eu quero falar sobre o filme, ó, pessoal. A Vida de Sarah, né? Tá lá na lumine.tv. Acho que vai ser distribuído por lá, né? A princípio vai ser já por lá. Estreou hoje. Já estreou hoje? Então, beleza. Hoje, então, já assisti. Eu gostei muito. Vamos, Sara, falar do filme daqui a pouquinho, porque eu acho que o filme, ele conta duas coisas que são interessantes. É uma coisa que, bem, tu vai fazer a tua pergunta, mas deixa eu falar de você aqui. Porque tem uma coisa que é uma coisa que pode constranger algumas pessoas. Eu sei onde isso bate em você, né? E acho que foi excelente você se deixar filmar, a tua vida, né, numa versão de filme, porque é claro que a gente que tem senso, né, Sara, você, assim, ele fala, pô, vai fazer um filme de mim? Pô, pelo amor de Deus, não tenho nem 30 anos, não tenho nem 40 anos, eu vou fazer um filme da minha vida. Falo, não, cara, deixa isso pra lá, não faz filme meu, não. Mas, vamos lá, a tua vida, de fato, como o pessoal pode brincar, assim, a tua vida dá um filme. Porque são dois eixos condutores ali. Um eixo condutor do filme, e é óbvio, é uma biografia, é um filme da Sarah, a vida de Sarah, né? Foi esse o título final, né? Ficou A Vida de Sarah. A Vida de Sarah. Um eixo condutor é óbvio, é a tua vida, né? Então, põe lá a primeira cena do filme. Você, mãe de família, né? Na praça, lá, legal. E tem um outro eixo condutor, que é o eixo da entrada do movimento feminista no Brasil, o feminismo de rua, né? Aquele feminismo agressivo, para chocar, para subverter, para fazer toda uma inversão de discurso, né? Porque você mesmo aponta isso lá no filme, né, Sara? Quer dizer, imagina só, você tá lá peladona no Copacabana Palace, ou tá lá peladona no viaduto, ou tá lá, tava lá, né, de peito de fora, e provocando, chega o PM lá, chega o guarda e fala, pelo amor de Deus, menina, sai daí, né? Põe uma roupa, eu não quero arranjar confusão contigo, sai. Você tá incomodando, você tá irritando, Sara. Sai daí, menina, sai daí, tentando falar com educação. Você é uma menina, faz conta, lourinha, né? Você é uma menina, sem arma, sem nada, o cara vai fazer o que com você?
Até a hora que, até a hora que o pessoal começa a ficar nervoso, começa a insistir, fala, ó, tira essa garota daí, tira essa garota daí. Eles põem a mão em você. No que eles põem a mão em você, vem o quê? Um repórter. Isso. Que Exato. recorta e vê uma menina indefesa, fraquinha, branquinha, bonitinha, lourinha, sendo atacada por um truculento policial, Exato. impaciente, repressivo, todo, né, o arquétipo do patriarcado, um homem armado atacando uma menina branquinha, Exato. indefesa, magrinha, nua, né? Então, existe uma subversão de linguagem aí, né, Sara? Uma subversão Exato. do discurso. E essa é a pergunta que eu queria. Posso inverter? Não tem ordem, né? Mas eu queria te ouvir. Sim. Eu queria te ouvir. Falar assim, dá para acreditar na mídia? Porque isso é um recorte dos jornalistas, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, era uma eu acompanhei isso em 2012. Eu acompanhei o Fêmen antes eu já estava ligado no Fêmen, antes de você ter trazido o Fêmen para o Brasil, eu já estava acompanhando o movimento do Fêmen, né? E vi assim, olha, essas meninas, elas estão encenando força, né? Elas têm cara de força, elas têm uma cara de resistência, mas no final das contas são só umas meninas magrinhas, bonitinhas, de peito de fora, né? Quer dizer, força. Tudo bem, tem uma força do rosto, mas, cara, tem um cacetete do outro lado. O discurso ele é perfeito. Assim, é a mulher empoderada mostrando a truculência do patriarcado e como é que a gente tem que... E é o discurso feminista que a gente bem conhece, né? O recorte da mídia, que não conta a história inteira, me parece fundamental. Assim, isso é né? É o recorte do jornalista que faz o discurso encaixar. O discurso que faz o discurso encaixar. Exatamente. Tanto que quando eu fui para a Ucrânia, a maioria das pessoas sabem que eu era feminista no Brasil, mas conhece a minha vida só a partir desse ponto. Deu aparecer no programa do Danilo Gentili, do Jô Soares, aqui Marília na Gabriela. Rua, da Marília Gabriela, da Luciana Gimenez. Me conhece a partir daí, mas não sabe nem do antes, nem da minha história de vida e nem como é que eu virei feminista. Então, o Fêmen pagou para mim, então eu fui patrocinada. Então, tenho todos aqui, tenho os recibos de pagamento que eu recebia mensalmente em dólares do Fêmen. Então, eu fui até a Ucrânia, passei por um treinamento e nesse treinamento, posso dizer que a terceira parte, porque a primeira parte é um treinamento assim, até você como psiquiatra pode falar, comentar um pouco disso, porque é um treinamento assim psicológico, psiquiátrico, porque eu fui obrigada, junto com outras meninas que vieram da Polônia, dos Estados Unidos, do México, da Argentina, para fazer o treinamento comigo, a gente passou 1h30 repetindo a mesma frase. Eu sou uma vadia, eu sou uma puta, eu sou em pé, 1h30 repetindo isso. Até que chega uma hora que a gente realmente acredita. E que a gente parece que a gente normaliza essa palavra na nossa cabeça até ela se converter numa palavra boa, em algo que era uma coisa pejorativa, de repente é um complemento, uma palavra boa, assim, sabe? Um elogio. E muitas vezes falavam pra gente, vocês não são militantes. Tira essa palavra da cabeça. Vocês não são militantes. Vocês são militares. Entre militante e militar há uma diferença muito grande. Então, militar faz o quê? Guerra. O que é a guerra? É conquistar território e fazer a manutenção do poder desse território. A única diferença é que vocês não vão lutar essa guerra com fuzis, nem com bombas, nem com tanques de guerra. Vocês vão lutar com armas midiáticas, econômicas, ideológicas. Então, nos ensinaram todas essas técnicas honestas e desonestas de como fazer um bom protesto. E depois, numa segunda parte, ensinaram, a gente teve esse treinamento do Fêmen, era um treinamento que, se alguém me perguntar quem foram as pessoas que me treinaram, eu não sei dizer até hoje, porque eram pessoas bem velhas, assim, com 70 anos, assim, homens e mulheres, que eu acredito que eram agentes da União Soviética, porque nem inglês com a gente eles falavam. É isso que eu ia falar. Lembrem, Ucrânia é a União Soviética, né? Assim, a Sara foi lá para Kiev, né? Kiev, né? Foi para Kiev, lá, a capital da Ucrânia. Capital cultural da Ucrânia. A União Soviética. Então, assim, recebeu o treinamento da KGB, no final das contas. É treinamento da...
Sim, e a gente tinha. Essa é uma diferença muito crucial que eu vejo nos movimentos de direita e esquerda, porque na direita a gente tem um começo de movimento aí de rua, onde cada um ainda quer apresentar o seu movimento, ainda tem um egocentrismo muito grande. E já na esquerda, não importa a sua vida, você é parte do coletivo, você não é um indivíduo, você é parte de um coletivo. E eles falavam pra gente: vocês agora são soldados que vocês têm que treinar essa guerra, vocês têm que treinar e ir pra guerra, vocês estão dispostas a dar a vida por isso? Então, nesse treinamento, esses caras, esses senhores, e velhinho brasileiro e velhinho russo, é muito diferente o porte físico de um velho. Um velhinho russo. Então, teve partes do treinamento físico que a gente levava de 15, 20 tapas na cara, assim, um atrás do outro, que era pra gente aprender a não chorar. Sim. Não chorar. E numa terceira parte, que era a parte. A gente recebeu quase um treinamento, quase um mini curso de jornalismo. Que a gente aprendeu a como fazer um press release. Para quem não sabe, press release é um documento que a gente manda para a imprensa avisando que a gente vai fazer alguma coisa. Isso que eu ia falar, gente... quer dizer, você invadiu Copacabana Palace. Falou, porra, a Sim. imprensa lá brotava como? Vocês Não, fez um press release para eles. Uma presidência. Eles eram todos. E eu tinha o contato de todas as agências de notícia nacionais e internacionais. Então, estavam comigo a F, que transmite para toda a América Latina e Espanha, a Reuters, a AFP, que é da França, Associated Press, que é dos Estados Unidos. São todas as agências internacionais de imprensa estavam comigo. E o que eu fazia? Eu não só avisava com antecedência, através de um press release, né, de um documento, de um e-mail falando, e aí já tinha o objetivo do protesto, o que a gente ia fazer, que horas, etc., telefone de contato. Como a gente também fazia alguns acordos. Então, eu já sentei na mesa de gente da Globo, já sentei na mesa de gente da Reuters. Porque que a gente fazia? A gente fazia uma troca. A gente dava a exclusividade dos protestos e, em troca, eles se comprometiam, os fotojornalistas, a subirem nos jornais, na imprensa, só as fotos que dava a impressão de que a gente estava sendo machucada pela polícia. É isso que a gente está falando. Que a gente começou a falar, quer dizer, a narrativa era totalmente recortada pela mídia. E o que chegava pro pai de família, mãe de família, né, pro cidadão normal, classe média, pobre, assim, no Fantástico de domingo, no jornal Nacional, que é carinhosamente apelidado por mim de show de fofocas do Bonner. Né? Chegava o recorte lá, né, da coisa. Nossa, e a abertura que eu tinha um poder midiático muito forte. 2012, 2013, 2014. Toda vez que alguém queria escrever sobre qualquer coisa, saúde da mulher, coisas de feminismo, ligavam para mim para colher a minha opinião. Então, eu ganhava muito dinheiro indo nos programas da Globo, no programa da Luciane Gimenez, e eu vivia disso. Então, hoje que eu não sou mais feminista, eu não tenho espaço em nenhum desses lugares. Não tenho espaço em ninguém. Eu brinco que os meus peitos valiam ouro, porque quando eu mostrava eles, eu era convidada e era paga para isso. E hoje que eu me dedico a falar a verdade e transmitir a verdade, eu já não importo mais. E aí, isso me leva, o Ítalo, que eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que muita gente me pergunta isso, deixa eu ver aqui no meu rascunhozinho, muita gente me pergunta, e eu falei, olha, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, e acho que eu vou deixar essa pergunta para quem entende, que aparentemente essa nossa sociedade, a gente tem visto um número muito grande de depressão, suicídio, automutilação, que isso se multiplicou muito, principalmente depois, nessas últimas décadas. E eu queria te perguntar se você acredita que a revolução sexual como um todo e a inversão dos papéis masculino e feminino contribuem para esse fenômeno de mulheres tristes, de mulheres que se automutilam, de mulheres que se suicidam. É essa a pergunta. Cara, vamos lá. Tem uma porcentagem de depressões e ansiedades que não estão no espectro de questão existencial, tá? Então, tem uma porcentagem, que é a porcentagem que sempre houve na humanidade, né? Sempre houve na humanidade, assim, 1%, né? 0,5% de pessoas com depressão grave, né? Com ansiedade grave, tá? Claro, existe uma questão do cérebro. O cérebro tem a sua produção, né? E síntese, enfim, equilíbrio de neurotransmissores. E quando tem alguma coisa desregulada aí, é claro que a pessoa vai ter uma depressão
que não tem a ver com questão existencial. Tem gente que é assim, ó, tem que estar tudo bem na vida, a pessoa é normal, normal, assim, ó, tem uma vida familiar boa, uma vida profissional boa, uma vida espiritual boa, tá tudo no eixo e a pessoa deprime, tá? Possivelmente não tem um fundo existencial ali que seja a prevalência. Agora, o que a gente observa hoje, né? De 80 anos para cá, tá? De 60 anos para cá, para ser mais preciso. A gente vê um aumento no número absoluto de casos de depressão e ansiedade, né? A escalada dos números de suicídio. O suicídio é uma epidemia hoje. A mídia não fala isso e eu acho até razoável não falar, porque pode dar ideia para os outros, né? Mas Sim. a verdade é que o suicídio é uma epidemia. A depressão é absolutamente prevalente. A ansiedade, 40% da nossa comunidade tem ansiedade clínica, ok? Isso tem um fundo existencial. O fundo existencial a gente pode apontar com muita segurança, que é isso que a gente estava falando aqui. Olha, quando o teu interior ele não é ordenado, quando o teu tabernáculo interior ele não tem uma ordem, ou seja, quando você não sabe o teu lugar existencial, ou seja, quem você é de fato, para que um ser humano serve? Para que um ser humano funciona? Logo, como eu sirvo? Como eu funciono? Como eu me ordeno nesse mundo? Como eu me ordeno na frente dos outros? Quando isso se perde, quando você é desligado, quando você é desconectado, é evidente que o ser humano vai encontrar um vazio ali dentro que se aparece para ele com a mesma manifestação de uma depressão. Então, é claro, né, as famílias estruturadas. Olha, uma pessoa que não tem experimentado uma família ordenada, organizada, ou seja, um lugar no qual o sujeito sabe que ele é amado incondicionalmente e ele tem a segurança de um pai e de uma mãe que o sustentam financeiramente, sustentam afetivamente, sustentam nas suas ideias, nos seus projetos. Quando ele não experimenta isso logo nos primeiros anos, é claro, né? É claro que ele vai tocar numa desordem interior. Ele não sabe que ele é amado, ele não sabe que ele tem um porto seguro, né? Ok, isso é amplificado pelo que a gente chama hoje de movimento de minoria, né, Sara? O que o movimento de minoria faz? Ele te oferece uma falsa família, ou seja, uma falsa pertença a um grupo no qual você é aceito. Olha o drama. No qual você é aceito e, portanto, você encontrou uma segurança ali dentro. Ora, a verdade é que você não é aceito nesse grupo de minoria. Porque o grupo de minoria, ele é falsamente um grupo de minoria. Porque a única minoria que existe é o indivíduo. Então, sim, quando existe um movimento negro, um movimento feminista, um movimento gaysista, um movimento LGBT, um movimento que você pode inventar um movimento que seja. É assim, ó. Eu só aceito desde que eu me esvazie dessa ordem interior do indivíduo e professe o credo da cartilha dessa minoria. Se, por qualquer motivo de consciência, qualquer motivo interior, qualquer motivo de experiência de mundo, eu tenho, assim, eu não concordo muito com o que eles estão falando. Você é expulso você é expulsa do movimento de minoria, né? É aquela coisa como é que é o nome daquele negão americano lá que foi candidato à presidência da República, rapaz? Me esqueci. Mas é verdade, ó. Por exemplo, o movimento negro. Os negros são muito aceitos no movimento negro se eles professarem toda a cartilha do movimento negro. Não basta ser negro, né? Não, se ele é um negro cristão, já não vai funcionar muito. Assim, já tá fora da cartilha. Que minoria é essa? Você tá entendendo? Então é óbvio que esse movimento de minoria, e aí nos momentos de minoria aí tem um monte de outras coisas culturais que você tava dentro disso, né? Quer dizer, todos os movimentos da cultura da morte, né? Quando a enfermeira lá, a Margaret Sanger, ela aparece na cena e começa a colocar na cabeça da mulher uma coisa assim, olha, isso que você está carregando aí no teu ventre, isso não é bem uma criança, isso é um amontoado de células, isso é um feto, isso é um embrião. Quando você desumaniza o feto, a desumanização da visão do que é o feto foi o que permitiu a cultura da morte. A Margaret Sanger, olha, ela vai ter que prestar contas, porque ela introduziu um princípio de desordem em todo mundo, porra. É o Ben Carson, bem lembrado. Ben Carson é um negão americano. Obrigado, Paulo. Paulo é meu vizinho, né? Peço um cheiro do meu charuto aqui em cima. Ele tá aqui na live, agora que eu vi. Então... Não, o Barack Obama não. O Barack Obama é um negão que estava dentro da cartilha. O Ben Carson não. O Ben Carson é 1000 vezes mais negão que o Barack Obama. Né? Ele é mais preto que o Barack Obama. Só que ele não era do movimento negro, porque era cristão, porque era conservador. Né? De repente ele não é nem mais negro. Ele não é nem mais negro. Ele não tem nem mais lugar de fala. Não. Negro. Porque ele agora é conservador cristão. Ele é um, né?
Então, os movimentos de minoria, eles são absolutamente perversos para isso que a gente está falando, sabe? Esse movimento de minoria, e é fogo, né? Porque o que acontece? Entra o jovem na faculdade, né? Ou numa associação de bairro, ou no que é que seja, uma família estruturada, ele é absolutamente acolhido ali naquele ambiente, né? Falsamente acolhido, é óbvio, né? Falsamente acolhido, e o princípio de desordem, pronto, tá concluído. O princípio de desordem está concluído. O sujeito ele vai experimentar esse vazio, né? É óbvio que vai. E é exatamente isso. Eu tenho estudado muito sobre a biografia de várias feministas e eu cheguei à conclusão básica de que feminismo é doença mental mesmo, porque da feminista mais. Desde 1790, com Mary Wollstonecraft, ela tentou se suicidar 2 vezes por causa de homem. Aí a gente vai para Beth Friedan, mitomaníaca. A gente vai para Valerie Solanas, foi estuprada pelo avô e pelo pai. A gente vai para Shulamit Firestone, que propunha pedofilia. Então eu cheguei à conclusão de que ou o feminismo é uma doença psiquiátrica, ou pessoas que sofrem de enfermidades psicológicas e psiquiátricas acabam vendo o feminismo como uma ferramenta, como um tipo de válvula de escape para tentar sanar algum problema, alguma frustração pessoal, algum trauma, algum abandono, e exatamente essa sensação de pertencimento. Eu fiquei 5 anos no movimento feminista, Ítalo, e quando eu cheguei lá por 3 anos, 3 anos e meio, eu já queria sair. Só que eu não saía porque todos os meus amigos pertenciam ao movimento feminista, então eu não via uma perspectiva de vida fora daquilo. Eu já via muita coisa errada, eu já via venda de Citotec para maior, menor de idade, tráfico de remédio abortivo, eu já via desvio de dinheiro de partido político, eu já vi um monte de coisa errada. Mas se eu saísse dali, o que eu ia fazer da minha vida? Se eu não tinha família, se eu não tinha... minha família estava longe, e o que eu ia fazer? Então, e há muitas meninas que estão, não só meninas, mas em movimentos de divisão de classes em geral, que como a família, em certo ponto, falhou, eles buscam exatamente uma família, um backup, que eu chamo de backup de família, uma família de backup. E é isso que eles se propõem, né? Esses movimentos de divisão de classes, eles te propõem. Você trabalha pra gente, pela revolução, em troca a gente te dá uma sensação de pertencimento, que eu acho que a longo prazo só faz piorar cada vez mais qualquer sintoma que você tem, de qualquer doença ou síndrome. E aí, a minha outra pergunta, que acho que é a mais polêmica, mas também é algo que eu percebi estudando a biografia das feministas, é que elas estão sempre também, mas assim, é inevitável e chega a ser bizarro, como elas estão sempre ligadas a situações de crimes e de parafilias. Como Simone de Beauvoir, por exemplo, junto com seu amante Jean-Paul Sartre, durante 10 anos, estuprou mais de 20 meninas de 12 a 17 anos. Ela obrigava essas meninas a terem sexo com os dois, dizendo que ia fazê-las repetir de ano, etc. E quando elas engravidavam, Simone de Beauvoir levava elas a fazer aborto propositalmente. Para quem quiser a bibliografia disso, está num livro que se chama Uma Relação Perigosa, tem mais ou menos umas 500 páginas, que é a biografia mais completa de Sartre e de Beauvoir. E até Shulamit Firestone, nas suas obras, na Dialética do Sexo, de 72, ela fala abertamente que para ter uma revolução sexual que iria libertar as mulheres, dar liberdade para a mulher, as pessoas então teriam que brigar para essa revolução sexual acontecer, e para ela acontecer, a revolução sexual só aconteceria se rompesse todas as instituições, se todas as instituições que separam adultos de crianças fossem destruídas, para que tanto adultos e crianças pudessem gozar de seus plenos direitos sexuais. Então, eu não consigo entender de maneira por que o feminismo, a revolução sexual, está tão ligada a esses tipos de crimes, a esses tipos de parafilias, e que pensam que, de certo modo, esse tipo de coisa é uma liberdade sexual. Tanto com... A gente vê que os movimentos feministas, movimentos gaysistas, eles estão todos apoiando, são aqueles que falam exatamente, estão apoiando partidos de pedófilos, ou estão até apoiando certas coisas como a ideologia de gênero, onde tem casos dentro da ideologia de gênero, onde pessoas dizem que são trans-age, transidade,
pessoas adultas que se consideram como crianças, se auto-identificam como crianças, e aí acabam tendo relação com crianças, enfim. E aí eu queria perguntar... Essa é uma coisa que, essa coisa que a gente fala assim, né, Sara, porque a gente conhece bem essa cena, mas muita gente está ouvindo a gente aqui, eu acho que talvez nem tenha conseguido pegar o que a gente falou, o que você falou agora assim, mas como assim, partido pedófilo? O que ela tá falando assim? Como assim? Eu só não sabe, ó, na Holanda existe um partido um partido político cuja bandeira é amor intergeracional. O que é o amor intergeracional? Bonita, né? Bonito o nome. Aqui, ó, você põe, é isso que o pessoal não entende, assim, o pessoal é muito desarmado, né, Sara? Você que teve, você foi formada, né? Você foi formada dentro da União Soviética, né? Então, assim, você sabe exatamente por dentro como esse negócio funciona, né? Por dentro como esse negócio funciona. Então, assim, talvez a pessoa mais especializada no Brasil para falar desse assunto é a Sara, né? A primeira coisa é a seguinte, ó, domine a linguagem, você dominou tudo. Isso. Né? Então, pronto. Olha só, falar de pedofilia, ninguém é a favor. Falar de assassinato, ninguém é a favor. Só quando você fala assim, ó, em vez de falar de pedofilia, o sujeito vai falar assim, olha, amor intergeracional. Isso. Porra, ninguém é contra o amor, concorda? Assim, todo mundo é a favor do amor. Pô, o amor eu sou a favor, né? Sou a favor do amor. Todo mundo é a favor do amor, né? Todo mundo não é a favor da liberdade. Todo mundo é a favor da liberdade. Então, quando a gente inverte a linguagem, então olha só, eu não vou falar de pedofilia mais, eu vou falar de amor entre as gerações. Isso. Eu não vou falar mais de matar um filho no ventre, eu vou falar de liberdade de escolha da mãe. A pessoa comum, ela nem notou o que aconteceu. Nem notou o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, olha, existe uma militância, em cima da militância existem os ideólogos, em cima dos ideólogos existem os filósofos, e esses sujeitos, né, têm uma agenda muito clara imperialista de dominação. Ponto. Eles entenderam o seguinte, é isso que o pessoal não entende, é isso que as pessoas não entendem. Só, dominando a linguagem, está tudo dominado. Né? Uma das coisas que eu faço aqui no meu trabalho é tentar remontar a linguagem. Falar, olha, vamos dar nome aos bois sem medo. Né? Vamos dar nome aos bois, vamos falar como as coisas são, sem medo. Né? Isso é fundamental para a inteligência de cada um, para as pessoas terem assim, ó, um mínimo de antídoto contra esse mal. Porque olha só, você tem que conseguir falar o seguinte, ó, você pode querer abortar, aborte, mas sabe o que você está fazendo. É um homicídio. Ponto. As pessoas matam desde que o mundo é mundo, você concorda? Então você tem que conseguir falar, porque quando né, entra-se numa clínica de aborto, ou quando a gente lá na faculdade de medicina, a gente está na cadeira de ginecologia e obstetrícia, e a gente aprende a abortar uma criança, ninguém fala que aquilo é um homicídio de uma criança. As pessoas estão falando assim, não, é a interrupção, vários eufemismos, a interrupção da gestação. Isso é na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, falar isso. Ou então, isso foi... A Margaret Sanger, ela com muita perícia, muita precisão, ela teve essa sacada. Olha, a gente tem que inverter a coisa. A gente nunca vai conseguir liberar o aborto para poder implementar a revolução sexual se a gente não mudar o nome. Esquece o aborto. Não é sobre aborto. É sobre liberdade da mulher. Fala, puta, venceu. Quando esse discurso ele entra, venceu. Porque todo mundo é a favor da liberdade. Então, hoje, 50 anos depois, a gente tem até dificuldade de falar isso. Porque a pessoa fala, mas não é liberdade mesmo? Né? Só que, mas não é liberdade minha? Olha, veja como a linguagem foi dominada e como está todo mundo de quatro, porque não se domina mais a linguagem. Não se domina mais a linguagem. A coisa do amor intergeracional. Na Holanda, não é que ele fala assim, só a favor da pedofilia. O partido não fala isso. Amor intergeracional. Beleza, venceu. Né? Venceu. A pessoa fica desarmada aqui. O domínio da linguagem... Exatamente. Nesse quesito da linguagem, eu até... cito bastante para as pessoas procurarem um livro que é a Bíblia, entre aspas, da ideologia de gênero, que é o Problemas de Gênero, da Judith Butler, que ela escreveu em 1990. E aí ela fala exatamente como, isso narra muito como que as feministas aprenderam, como elas entenderam que as pessoas aprendem a falar. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, então, como é que a gente aprende a falar? Vamos supor que isso daqui seja uma mamadeira. Como é que a criança, o bebê, aprende que isso é mamadeira? Não é porque a mãe vai sentar do lado e falar, ai, filhinho, te amo. É que mama do latim, videira do grego. Não é assim que a gente aprende a falar. A gente aprende a falar pelo método de repetição. Então a mãe vai falar assim, ó, não chore, já tá aqui sua mamadeira. Não, ó, me dá sua mamadeira que eu vou lavar. Põe a sua mamadeira na pia. Então, o método de repetição faz com que as pessoas aprendam a falar
E quando as feministas entendem isso, aí começa o que George Orwell chamaria de novilíngua, É né? isso aí. Então começa essa novilíngua a ser aplicada quando elas entendem que elas conseguem manipular melhor. Até Kate Millett, nesse livro de 69, ela fala, Ítalo, que chama Política Sexual, ela fala que para acontecer a revolução sexual, as mulheres, então, deveriam que entender a linguagem, porque a linguagem é uma reguladora das normas jurídicas, das normas comportamentais e das normas jurídicas. Então, para subverter as normas comportamentais e jurídicas, tem que subverter a linguagem. Porque, veja, aborto todo mundo é contra. Agora, saúde reprodutiva, todo mundo é a favor. Quem é contra a saúde? Ninguém. É simples, é só mudar o nome. Você muda o nome e faz o que a Sara falou. Fala só assim agora. Só fala saúde reprodutiva, saúde reprodutiva, saúde reprodutiva, saúde reprodutiva. Pronto, todo mundo ficou a favor. Pronto. Você consegue agora, inclusive, na legislação, vai passar. Porque todo mundo é a favor. Ah, agora não. Vou propor aqui uma lei, vou propor aqui sobre saúde. E aí, lá no meio da saúde reprodutiva da mulher, você põe lá uma coisa de aborto. Vai passar? Vai passar. Com certeza. É um método de repetição subversiva. E até eu dou alguns exemplos, como, por exemplo, a homofobia. Homofobia, em tese, não existe. Porque homo do latim é fobia, né? Você, melhor do que ninguém para falar. Uma enfermidade psiquiátrica onde o paciente tem um medo substancial e sem razão de alguma coisa. E homo do latim é homem. Então, o que seria homofobia? Uma doença psiquiátrica onde o paciente morre de medo de pessoas. Então, é uma construção artificial, de um termo artificial. Então, as feministas, elas desenvolveram uma técnica, que eu aprendi isso quando eu estava na Ucrânia, só que eu não aprendi através de livros, eu aprendi através também dessa ordem, né, dessa formação do imaginário que foi feita em mim, essa lavagem cerebral. Então, eu aprendi o seguinte: vocês vão pegar um termo que já existe, vocês vão subverter, vocês vão dar um novo sentido com a palavra gênero. Gênero não tem nada a ver com sexualidade, Não, gênero é uma palavra perfeita para categorizar coisas. Então, gênero alimentício, gênero musical, gênero literário, mas é uma palavra, um termo um pouco ambíguo. E aí você pega um termo que já existe, você dá um novo significado para ele, depois você bombardeia a sociedade através dos meios de educação e comunicação, até que a sociedade, sem perceber, começa a repetir e legitimar esses termos. Então, antes ninguém falava violência de gênero, ninguém falava gênero masculino, gênero feminino. Há uns 10 anos atrás, todo mundo falava violência doméstica, sexo masculino, sexo feminino. Então, ou você constrói termos artificiais, como homofobia, até termos mais extensos, como lugar de fala, esse monte de coisa que não existe. Eu sempre falo para as pessoas: parem de falar, pelo amor de Deus, faz promessa de dedinho comigo, parem de falar, eu sou contra o lobby LGBTTTQYX. Isso não existe, cara. Existe homem e mulher. Não legitimem doenças psiquiátricas. Ai, sabe, não pode falar isso porque é politicamente correto. Não importa. Então, assim, não legitimem ideologias, não legitimem problemas psiquiátricos. Isso não existe, né? Então, você quer falar, eu sou contra o lobby gay, eu sou contra o gaysismo, eu não sou contra os gays, eu sou contra o lobby que quer, na verdade, com essa história de homofobia, quer legalizar a pedofilia. Então, as pessoas têm que entender que a gente não pode utilizar os próprios términos que esse povo inventa contra eles, que a gente está caindo exatamente na rede dele. Essa aqui é a coisa. Quando você está preso dentro da gaiola linguística, você nunca mais sai da arapuca que foi armada. Nunca mais sai. Se você entrar na gaiola verbal, você não sai mais da arapuca armada. Então, uma das coisas que eu faço aqui, e chocou um pessoal quando eu comecei a falar, vamos falar aqui palavrão, vamos falar como as coisas são. Isso aqui é para romper a gaiola linguística. Quando você rompe a gaiola linguística, você tem alguma chance, agora você tem alguma chance de olhar a realidade. Se você está preso dentro... Você vê, olha, não é verdade, Sara? Você abre Globo News hoje, você abre qualquer noticiário. Aqueles termos, aquelas expressões, elas são todas postiças. Eles só falam daquele jeitinho. Só falam daquele jeitinho. Pronto, você está preso. Você está preso. Você vai pensar em quadrado, você vai pensar daquele jeito que eles querem que o sujeito pense, né? E não se entendem, o cidadão médio, o cidadão comum, não entende, isso é uma estratégia. Essa estratégia de vitória, essa aqui é a coisa, né? Agora, por exemplo, nas eleições agora, Bolsonaro entrou. Falou, olha, a questão é a seguinte, a linguagem que domina no Brasil
é uma linguagem que quando surge, mesmo uma pessoa que é a favor do Bolsonaro, ela fala na linguagem do movimento globalista ou comunista. Fala. Então ela tem um grande mal-estar. Ela não sabe nem como defender o Bolsonaro ou defender o que ela acredita. Ela acredita numa coisa que ela viu. Ela não é trouxa. Ela sabe, mas não consegue falar daquilo. Então ela sempre sabe perder em debate. Que é certo e que é errado. Mas quando ela vai argumentar, quando ela vai falar, não consegue. Não consegue falar. E é por isso que o professor Sidney Silveira, ele sempre falou para mim, que para mim é o maior tomista do Brasil. O Sidney sempre falou para mim, o professor Sidney Silveira, antes de você querer mudar o Brasil, você precisa primeiro aprender a falar português. Você precisa aprender a falar a sua língua. Você precisa saber, você precisa fazer um raciocínio. E até o professor Olavo sempre fala que se você não consegue fazer esse movimento de tirar da cabeça e passar pela boca, fazer esse movimento, é porque você ainda não compreendeu os fatos verdadeiramente. Então você precisa estudar mais, compreender os fatos. Para que você compreender, você vai fazer esse caminho de sair da cabeça e conseguir verbalizar isso. Então, eu acho que o brasileiro médio, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe o que ele quer, mas ele ainda não consegue falar, utilizar a própria língua, o próprio idioma, a linguagem, para saber falar o que ele quer, o que ele precisa, o que ele demanda. E é por isso que a gente precisa sempre lutar por uma educação de base, porque, como o professor Olavo fala, o Brasil é quase um país de analfabetos funcionais. Eles sabem o lugar deles ali na sociedade, mas eles não têm ideia de como fazer para mudar isso. E eu acho que, inclusive, é uma questão de propaganda, né? Hoje, a maioria das meninas cai nesse negócio de feminismo, de aborto, de gênero, porque é uma propaganda muito bem construída e muito bem bonita. Então, eu sempre me deparo com meninas falando, não, mas eu sou feminista porque eu quero lutar pelo direito das mulheres. Mas peraí, eu fui feminista durante 5 anos, eu nunca ajudei mulher nenhuma, e eu li mais de 60 livros feministas, e nenhum livro que eu li, posso citar os 60 aqui, eu nunca li nenhuma frase falando que o feminismo quer ajudar a mulher. Mas com o feminismo em primeira onda. Aqui, feminismo em primeira onda, isso não existe. Porque antigamente o feminismo era bom. Em 1929, Marilyn French escreve que todos os homens são estupradores em potencial e deveriam ser mortos. Então, assim, não existe isso. Então, as pessoas caem muito nessa coisa de que é bonzinho. Parece que as pessoas têm uma necessidade. Não sei se o brasileiro em si, principalmente, tem uma necessidade de pertencimento a algo. Ele precisa pertencer. Os jovens, assim, eles precisam botar uma etiqueta, assim, um rótulo e falar, não, eu sou tal coisa. Aqui eu tenho muitos grupos de meninas, adolescentes, no Telegram, que eu vou dando mentoria, etc., vou ajudando. E elas me falam, mas se eu já entendi que o feminismo não é bom, eu não me considero feminista, mas como é que eu posso falar para as pessoas? O que eu posso falar para as pessoas que eu sou? Por que você quer falar para as pessoas que você é alguma coisa? Você é você é a Larissa, você é a Paula, você é um ser humano. Por que você precisa falar para você para as pessoas que você é vegana, que você é feminista, que você é humanista, que você é materialista, que você é socialista, que você é direitista? Por que você precisa? E aí eu queria que você comentasse por que você acha que essa juventude tem essa necessidade de pertencimento a alguma coisa? Mas é claro, sabe? Porque não pertence a nada mesmo, né? Qual que é o primeiro lugar de pertencimento nosso? O primeiro lugar de pertencimento nosso é a família. Ponto. Uhum. Olha, a crise das famílias, é por isso que eu falo, tem uma frase que é clássica, a família é a célula da sociedade, né? A célula máter da sociedade, a primeira célula da sociedade, mas é claro, né? É claro. Agora, quando a família sofre, quando a família perece, quando a família padece, quando a família é desestruturada, o sujeito nasce querendo pertencer, porque todos nós nascemos querendo pertencer, né? É uma bobeira você falar eu não quero pertencer a nada. Só fala isso quem teve algum tipo de raiz, tem algum tipo de... E não nota, é um peixe na água. O peixe não nota que está na água, né? Mas todo mundo, você só pode falar isso, não quero pertencer a nada, tô bem resolvido. Beleza, que bom, cara. Isso significa o quê? Você teve alguma estrutura familiar, alguma estrutura de apoio, de carinho, de amor lá, que te deu, assim, o básico da vida humana. Agora, qual que é a nossa realidade de hoje? Né? As famílias, elas estão mal, obrigado. Estão muito mal, obrigado. Né? Estão muito mal, obrigado. Óbvio, esse desejo de pertencer a alguma coisa, ele vai permanecer. E eles encontram aonde? Eles encontram nesses lugares aí, no rótulo. Olha só, eu não faço mais parte da família Silva, né? Da família Marcílio, da família Geromini, da família...
Então, vou ter que fazer parte de algum lugar, de algum agrupamento de pessoas. Agrupamento de pessoas. Só que as pessoas não se identificam pelo sobrenome. Elas vão se identificar por uma ideologia. Se identificam por uma ideia. Postiça, no final das contas. Né? Postiça, no final das contas. Que não alimentam a alma. Porque esse é o ponto. O princípio de ordenamento, o primeiro princípio de ordenamento do homem é o amor. É o amor. Sara, o que aconteceu contigo quando você estava com uma sepse, um resto fetal dentro de você, com uma peritonite já quase lá, com a barriga inchada, sangrando, e você ligou para suas amigas feministas? Alguma delas foi? Não, me deixaram para morrer. Deixaram para morrer? É isso que... Então, veja, o princípio de ordenamento, o princípio de agrupamento, não era o amor. Não era assim, cara, estamos juntas mesmo. Não. Somos uma família. Não era isso. Isso é o que talvez vendessem. Você faz parte de algo agora para mudar o mundo. Você faz parte de algo agora. Só que, na verdade, para o indivíduo concreto, se ele não experimenta o princípio de ordenamento, que é o amor, ele ainda não encontrou o princípio de ordenamento, porra. Aí você ligou para um amigo teu, né? Que não era de movimento absolutamente de lugar nenhum. Não, pessoa... era católico. Católico. Não é porque os católicos são melhores. Mas olha, bem, ligou para um cara que tá... Porra, que princípio, que feminismo, cacete. Caralho, a Sarinha tá mal. Eu vou lá na casa dela agora. Caralho, mulher, tu vai morrer. E o interessante é que eu liguei para quem deveria ser o meu algoz. Porque é um homem, ou seja, um patriarca machista... potencialmente um estuprador e católico ainda, né? Opressivo, etc. E foi ele que me salvou. Ele que salvou, né? Então, assim, e depois, quando chegou lá no hospital, bem, por mais que o pessoal não tenha te recebido muito bem, tal, cara, as pessoas foram lá e te trataram de você, tá entendendo assim? E não tinha ninguém ali, sei lá, devia ter o feminista, devia ter o umbandista, devia ter o evangélico, o católico, o ateu, e estavam ali trabalhando com o seu ofício, né? Servindo a você, trabalhando, claro, né? As pessoas também não trabalham bem, então deve ter tido mais besteira lá que fizeram contigo, sempre tem, né? Mas esse é o ponto, o princípio de ordenamento, o princípio que agrupa alguém, que faz a pessoa poder repousar em paz e poder então começar a construir uma biografia relevante, não são esses rótulos, né? Sou feminista, sou gaysista, sou taxista, sou frentista, não é isso, né? Assim, é um amor. Então é claro que essas pessoas têm desejo desse rótulo, mas o único rótulo possível que cabe num ser humano sou um ser humano feito para amar. Esse é o único rótulo que cabe num ser humano. Perfeito. Né? Perfeito. E o Ítalo, a gente já está caminhando para o final aqui, nós temos 10 minutos. Eu queria te fazer mais uma perguntinha, depois você pode falar sobre o filme, o que você achou. E acho que essa pergunta é a que mais as pessoas me fazem, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso que eu espero lançar até junho. O nome do livro é Como Tirar Sua Filha do Feminismo, um guia para pais desesperados. Bacana. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, porque as pessoas, isso é a pergunta que mais as pessoas me fazem. Eu tenho uma filha feminista, o que eu faço agora? Meu Deus, como é que eu perdi minha filha? O que eu faço para recuperar? E eu queria que você comentasse um pouco como tirar filhas, namoradas, esposas e até meninos também do feminismo. Eu posso comentar, Sam, mas eu queria te ouvir, pô. Você, vamos lá. Quem que entrou no feminismo até, assim, o último fio do cabelo, né? Até, sei lá, né? O pessoal não sabe, o pessoal não lembra, mas assim, não sei se vocês lembram lá no viaduto do chá, a Sara ficou pendurada nos grampos para fazer protesto, assim, é uma coisa louca, né, Sara, para pensar. Eu tenho assim, né? Imagina, porque aquele negócio de aquilo é loucura. São ganchos, né? São ganchos para fazer suspensão corporal. E eu não queria, Ítalo, eu não queria fazer aquele protesto, não. A gente tinha uma outra menina que ia fazer, inclusive ela ia ser paga, muito bem paga para fazer, que tinha o financiamento, tudo para ela fazer, mas de última hora a desgraçada deu para trás, e eu, como era a líder do negócio ali, ficou todo mundo olhando para minha cara, eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, mas... Vai sobrar pra Sara. Então, pô, sobrou para mim, ó, E aí, todo mundo olhando pra minha cara, eu era líder do negócio, eu falei, tá, vai eu mesmo, né, vou fazer o quê? Porque a gente é ensinado, na Ucrânia a gente aprendeu, né, que não importa, a gente coloca até a nossa integridade física de outras pessoas e a nossa pra jogo também. Você é uma militar, importante... pô.
É revolução, é militar, não é militância, é militarismo. E voltando à pergunta aí, muita gente me pergunta isso, mas ainda quero escutar a tua Uhum, sugestão. A primeira pergunta, eu sempre pergunto faço uma pergunta retórica, eu respondo com a pergunta retórica, um método meio socrático. Falo assim, tá, mas por que você acha que tua filha foi parar no feminismo? é isso aí. Por que a sua filha está procurando justiça fora de casa e não dentro de casa? Então, eu sempre respondo com isso, tanto que no livro que eu vou lançar, o primeiro capítulo é só de diagnóstico familiar. Isso Se aí. tem divórcio, se tem de alguma coisa, o porquê que a tua filha está buscando uma forma de justiça na rua e não junto com a família. Então, é sempre isso que eu começo perguntando. E eu queria saber a tua sugestão, que eu sei que tem muita gente que te procura por causa disso também, de filhos problemáticos que É estão claro, exato. metidos nisso. O que que a gente vê, né, Sara? Volta para aquele assunto lá e que depois é difícil, né? Mas é aquele bom e velho assunto, assim, que a gente fala assim, qual que é a raiz do problema? É o desejo de pertencer a algum lugar que tem Uhum, amor, né? É o desejo de pertencer a algum lugar que tem amor. É claro que as histórias de pessoas que saem disso são sempre as mais pessoais possíveis. Então, às vezes, você engravida, uma feminista engravida, e bem, agora vai ter que ter um filho ali que, caramba, eu posso amar uma pessoa em concreto. Se eu posso amar uma pessoa uhum. em concreto, você tem um princípio de ordem volta para dentro de você. Porra, voltou. É claro que tudo aquilo que a pessoa estava militando esvazia, né? Esvazia. Então, veja, uma adolescente que entra no feminismo, por exemplo, não é regra, mas olha, 90% dos casos, 99% dos casos, né? Faltou alguma coisa, faltou mesmo alguma coisa assim de segurança, de estrutura no círculo mais íntimo, né? No círculo Faltou. familiar mais íntimo. Faltou, eu posso dizer, porque eu fui para Polônia, para Ucrânia, para Holanda, para França, rodei a América Latina inteirinha, nem sei mais os países que eu fui, e eu nunca. Gente, isso que eu tô falando é muito sério. Quando eu falo que feminismo é doença, eu não tô falando para ser sensacionalista, eu tô falando que eu nunca conheci nenhuma feminista que veio de família bem estruturada. É Se difícil. eu não conheço. É. Eu queria ter dinheiro para mandar uma agência fazer pesquisa, assim, fazer uma pesquisa mesmo, com umas 10 mil feministas, para ver a estatística disso. Eu espero, se algum empresário aí que queira tá escutando a gente na live, queira fazer, faça. Porque vai dar um número muito alto, muito alto. Não existe, eu procurei em tudo quanto é artigo, tudo quanto é lugar, em espanhol, em inglês, não existe uma pesquisa, mas um dia eu queria fazer, porque não existe. Eu rodei todo canto do mundo e não existe feminista que veio de família bem estruturada. Sempre passou por algum trauma e busca não a justiça, mas busca um tipo de vingança É isso pelo aí. trauma que sofreu, um abandono, uma frustração. É assim, é triste. Então a gente tem mais 5 minutinhos e eu queria que você Eu queria falasse para falar as do pessoas filme. do filme. Eu quero falar do filme. Então, em primeiro lugar, eu recebi o filme pelo o Matheus Basso, né? Que é Uhum. um dos produtores do filme, me mandou o login e a senha lá do Vimeo lá. Eu nem assisti na Lumina, assisti antes a coisa. Ele mandou quando eu tava aí na edição, etc. Então, o primeiro ponto, assim, do filme, né? Do filme. Eu achei a fotografia do filme muito bonita. A edição do filme tá muito boa. A trilha sonora original do filme também, do Felipe Scaluzzi, tá, porra, tá bastante, tá dando o tom certinho de cada coisa ali, né? Então, em primeiro lugar, assim, o aspecto técnico do filme, ó, parabéns para Júlia Sonderman, diretora do filme, foi a diretora do filme, né? O filme é A Vida de Sarah, né? O pessoal tá perguntando qual filme. A Vida de Sarah, que tá lá no lumine.tv. Assistam ao filme, assistam ao filme. Então, o filme ele tem um eixo narrativo que é a vida da Sarah, né? Vai contando a vida da Sarah, e tem outro eixo narrativo ali que é uma das coisas que vale a pena prestar atenção, que é na história do feminismo, assim, não na história não é o feminismo histórico que está sendo contado, mas assim, ó, é como é que é a entrada prática do feminismo aqui no Brasil, como é que foi a entrada prática do feminismo no Brasil, né? Eu acho muito interessante ali no filme, Sarah, vou dar um spoiler aqui, tá? Pode Quando dar. você assume uma coisa que é fundamental, que isso é fundamental da vida, fala, assim, uma das coisas que a gente tem que fazer é limpar as bostas que a gente deixou para trás, né? Quando são possíveis. Isso. Então, assim, que droga, eu não sou mais feminista. Então, beleza, beleza, beijo, resolvam aí, falou, né? Ali a Sarah, com uma tomada de consciência muito profunda, ela fala assim, cara, eu fui a responsável por entrada dessa bosta aqui no Brasil, pelo feminismo de rua, né? Uhum. E, inclusive, permitiu um monte de bosta na... Você sabe disso e não é nada, Sei. você mesma afirma. Só que a questão é a seguinte, olha,
ela ali no meio do filme fala assim, então é por isso que eu tenho que fazer o que eu tô fazendo agora. Que eu tenho que limpar as cagadas que eu deixei para trás. Né? Isso é uma puta de uma missão. Mas isso é assim na vida, e cada um vai ter isso dentro de si. Isso a pessoa tem que pensar, cara, eu andei fazendo umas cagadas na vida. Eu não preciso ir lá pedir desculpa, não é isso, mas assim, eu tenho que tratar e ter uma vida agora, uma biografia agora, que de algum modo honre daqui para frente as cagadas que eu fiz para trás, né? Honre no sentido oposto, né? Quer dizer, eu deixei um monte de rastro de traição, de infidelidade, de desonra, de egoísmo para trás. Falei, porra, é a tomada de consciência agora, vou retificar e vou tratar de ter uma vida honrada que faça sentido daqui para frente. Daqui para frente, olha, então assim, tem o eixo lá da tua vida, tem o eixo do feminismo, tem esse eixo que é um eixo como toda biografia, né? Eu sou um leitor de biografias, eu gosto de ler biografia, gosto de ver filme de biografia, e essa é uma grande lição do filme, essa é uma lição pessoal, para cada um. Falar, a pessoa que vai assistir o filme, eu nunca fui feminista, eu nem sei essas coisas, eu não sou feminista, beleza. Mas tem uma puta de uma lição ali no filme, uma lição de retificação. Fala, vou retificar, eu vou retificar, eu vou assim, entendi a cagada que eu fiz, não importa. Olha, não importa, fiz, tá feito, é daqui para frente, né? Daqui para frente, vamos tratar de limpar esse negócio, vamos tratar de informar, no teu caso, né, as pessoas desse assunto, né? O máximo que eu possa com toda a intensidade da minha vida, que é o que você está devotando na tua vida, né, Sara, hoje, né? Deixa eu fazer, vou fazer uma leitura aqui, já que você pediu para comentar o filme. Eu acho que eu falei no início da live, né? Existe uma desordem interior muito profunda que faz com que as pessoas possam cair nesse tipo de coisa. Né? No caso ali do filme era o feminismo. Então tem uma desordem, tem um esvaziamento profundo da ordem. Então quando vocês levantavam aqueles cartazes lá, free fuck, né? Assim, free fuck, assim, sou vadia, sou vadia, sou vadia, sou vadia, sou uma puta, sou vadia. Fala, beleza, o que aconteceu? Você desordenou o interior completamente, porque isso não é o desejável, isso não é o que ninguém quer ser, na verdade, né? Mas você precisa falar isso tudo, você desordena todo o teu interior para poder colar maximamente num discurso postiço que está para fora. Uma das devoções da tua vida hoje, eu sei porque eu te acompanho, eu sei porque está lá no filme, eu sei porque você fala isso publicamente, falando assim, olha, tentar reestruturar um princípio de ordem. Reestruturar um princípio de ordem interior. Seja através de um serviço prestado dia e noite, sem medo, seja através do cultivo da religião, do princípio de ordem da religião, do princípio de ordem interior, né, Sara? Então, essa é uma lição muito profunda do filme. Eu acho que todo mundo tem que ver esse filme. Quem vive no Brasil hoje tem que assistir o filme. Porque conta uma história do que é o Brasil hoje, conta uma história de uma vida que pode ser imitada, né? Não é assim uma vida distante. Você, mas eu nunca fui para a Ucrânia, eu nunca fui feminista, eu nunca botei os peitos de fora em Copacabana. Beleza. Tu não fez isso. Mas tem um monte de coisa que tu fez aí. E tem que retificar. E tem que retificar. Né? E tem que retificar. Então, assistam ao filme da Sara. Vida de Sara. Vida de Sara é o nome do filme. Assistam. Assistam. Eu adorei. Eu adorei. Ai, brigadão, Ítalo. Pra mim é muito importante. Eu acho e você que a tava última muito pergunta... bem no filme, Sara. Eu tava 8 quilos mais gorda. A única coisa que me deixa triste. Tá bom, mas tá muito bem no se filme. alguém perguntar pra mim, você se arrepende de alguma coisa do filme? Arrependo de ter gravado gorda. Mas ontem eu já me inscrevi, já tô perdendo 50 toneladas aí com isso, então já me inscrevi lá, você se inscreve também pra você perder seus quilos. Já perdi 8, falta mais uns 5 pra eu chegar como que eu era quando eu era feminista, que eu tava magrinha. E então eu vou fazer uma última pergunta, que é uma pergunta pessoal, mas vou abrir para todo mundo ver, porque eu sempre fui midiática. De quando eu entrei primeira vez que eu entrei no seu consultório, há 3 anos e meio atrás, e até o dia de hoje, tu acha que eu mudei bastante? A gente encontra hoje esse princípio de ordem que eu estava falando. Um tipo de paz que não é a paz dos cemitérios, né? Não é aquela paz né, de uma canção de bar. É a paz na guerra, né? É a paz na guerra. É a paz de quem entendeu qual que é a missão, qual que é o nervo da própria vida e vai lutar dia e noite para fazer uma biografia que vale a pena. Sara, eu fico muito feliz de te ver. Muito mesmo, assim. Quer dizer, tem uma diferença mesmo. Tem uma diferença, assim, que é isso. Tinha um esvaziamento, assim, a coisa fora do lugar para se encaixar e a coisa se encaixou. E agora é a vida, né? É fazer essa vida que não é... enfim, que é a luta diária mesmo. Muito bom, Sara. Muito bom, muito bom. Tá vendo?
Recuperada, paciente devidamente recuperada. Tomei a primeira porrada do Ítalo, quando ele não tinha nem 10 mil seguidores no Instagram, e funcionou, gente. Então, vocês assinem o Guerrilla Way. Quem é meu seguidor aí que não conhece, que está conhecendo agora, assinem o Guerrilla Way e vamos fazer uma terapia de guerrilha que dá certo. Não é o marketing de guerrilha que eu fazia no Fêmea, é a terapia de guerrilha do Ítalo. Então, Muito oi, bom. Ítalo. O Instagram já avisou aqui que a gente tem 20 segundos. Quero te agradecer. Tô com saudades. Passando essa quarentena aí, vou pro Rio. Vamos combinar de tomar uma cerveja, por favor. Vamos, Sara, vamos. Obrigada, viu? Beijo, fica com Eu que te Deus. agradeço. Beijo nos meninos e tudo, viu? E Deus te abençoe tuas ordens, hein, Sara? Sempre. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Fica com Deus.